Olá, irmãos, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu estou trazendo aqui para os irmãos uma dica de livro. Eu quero apresentar este livro aqui aos irmãos, A Liderança Bíblica dos Presbíteros, de autoria de Alexander Strauss. Gente, este livro aqui é um livro de teologia pastoral. Ele vai apresentar algumas argumentações baseadas nas escrituras sobre a liderança da igreja local, né? Ele vai falar especificamente, falando de uma forma bem simples, do pastor, do presbítero, do bispo, né? Eu não sei se os irmãos já ouviram falar, mas biblicamente falando, pastor, bispo e presbítero são três títulos diferentes, mas se referem a um mesmo cargo, se referem a uma mesma pessoa, né? O autor ele vai falar sobre isso aqui neste livro, mas além disso, obviamente, ele vai falar de muitas coisas, né? Quais são as funções do pastor, quais são as qualificações do pastor, né? Para se alguém quer ser um presbítero, quais são as qualificações que essas pessoas precisam ter, né? Como a igreja pode fazer para escolher um pastor, né? Então, irmãos, neste livro aqui, você vai ter várias informações relacionadas a estes assuntos, né? Falando de forma bem rápida do livro, o livro ele está dividido em 15 capítulos. Esses 15 capítulos estão divididos em 4 partes. Na primeira parte, ele vai tratar sobre o cuidado pastoral, né? Ele vai demonstrar que o presbítero ele deve cuidar dos irmãos ali da igreja, assim como o pastor cuida das suas ovelhas. Ele vai falar também da liderança masculina da igreja. Ele vai focar na questão de que o Novo Testamento ele apresenta uma liderança exclusivamente masculina para a igreja, né? No sentido de presbítero, pastores e bispos, tá? Não existe no Novo Testamento pastoras, não existe no Novo Testamento presbíteras e não existe no Novo Testamento bispas, ok? Não existe esse negócio de pastorado feminino, tá? Então ele vai trazer argumentações relacionadas a isso. Na segunda parte do livro ele vai falar sobre a pluralidade de pastores. Ele vai trazer vários textos bíblicos e várias argumentações relacionadas a este assunto. Vai demonstrar que uma igreja local ela deve ter um grupo de presbíteros, não deve ser apenas um pastor, não deve ser apenas um presbítero, né? Deve haver ali na igreja local, dependendo obviamente do tamanho da igreja, ele vai falar isso, né? Mas deve haver ali um colégio de pastores, né? Um presbitério, um grupo de presbíteros, pessoas que estão ali exercendo a função de liderança ali na igreja local, né? E pessoas que estão ali auxiliando umas às outras para exercerem essas funções, ok? E ele vai falar de várias questões relacionadas a isso, né? Eu me lembro de conversar com algumas pessoas relacionadas a isso. Uma das coisas que as pessoas colocam é o fato da dificuldade que algumas igrejas teriam de pagar o salário de todos esses pastores, né? E ele vai trazer aqui, ele vai argumentar que isso não é um problema real, né? Porque no Novo Testamento é possível que um presbítero ele exerça a função de forma voluntária. Ele pode ter o seu trabalho, se sustentar através de um trabalho secular, né? E exercer a função de um pastor, exercer a função de um presbítero, tendo assim o apoio de outros presbíteros para trabalhar com ele ali naquela congregação, né? Obviamente, se na sua igreja só tem um pastor, né? É meio difícil o pastor tomar de conta da igreja e ao mesmo tempo trabalhar. Mas se existe um grupo de pastores, se existe um grupo de presbíteros, então isso se tornaria mais fácil, ok? Então não é um problema real essa ideia de a igreja não ter dinheiro para bancar o salário do pastor, tá? Dando continuidade aqui à apresentação do livro, nós chegamos na terceira parte, que eu creio é a parte mais importante deste livro, onde ele vai fazer uma exposição bíblica. Ele vai caminhar livro por livro do Novo Testamento para apresentar o que cada autor ali do Novo Testamento fala sobre a questão do presbitério. Então é uma parte muito boa,
muito legal. Ele vai fazer ali a interpretação e a exegese de muitos textos bíblicos e vai trazer muitas informações relacionadas à vida do pastor na prática, tá? Ele não fala só da questão teórica, o pastor deveria ser assim, deveria ser assado. Ele vai falar da questão teórica, mas também vai falar isso de uma forma prática, para que o pastor ele possa exercer a função ali de forma proveitosa. Um exemplo, quando ele chega na carta de Tiago, ele vai abordar aquele texto que fala que quando uma pessoa estiver enferma, que ela chame os presbíteros da igreja para que possam orar por ela, né? E possam ungir ela com óleo. Então ele vai tratar desse texto, que é um texto muito difícil para interpretação, mas ele vai focar na questão prática, na questão pastoral. Ele vai mostrar a importância de um grupo de presbíteros visitar um irmão que está enfermo, para que o irmão possa ver e sentir na prática o amor que a igreja tem por aquele irmão, né? Então a questão também da fé, da oração com fé, né? Ele não vai focar na questão se é para usar óleo ou não, ele vai tratar sobre isso sim, mas o foco ali é mais uma questão pastoral, uma questão técnica, né? Uma questão prática, ok? Então, irmãos, é um livro muito bom. Eu indico demais a leitura desse livro. Ele tem 15 capítulos, e esses 15 capítulos estão divididos em 4 partes, ok? E se os irmãos quiserem que eu faça um vídeo explicando algum assunto que foi comentado aqui, porque o objetivo deste vídeo não é apresentar os assuntos do livro de forma detalhada, né? Eu pretendo fazer vídeos futuramente falando sobre esses assuntos, sobre a pluralidade de pastores, sobre a questão do pastorado masculino, sobre a questão das qualificações dos pastores, né? Isso aí a gente vai fazer futuramente, mas hoje eu estou dando só essa dica para os irmãos. Se você é seminarista, se você é pastor, se você é presbítero, você deveria ler este livro. De fato, ele vai impactar a sua vida. E olhe lá se ele não mudar muitos conceitos que tem aí na tua cabeça, que foi colocado aí pela tua denominação, viu? Porque aqui o autor ele vai profundamente na Bíblia. Ele é um autor que busca mostrar o que a Bíblia fala sobre o assunto. Ele não vai estar preocupado no que um grupo A, o grupo B, ou que a denominação A, a denominação B vai falar. Ele está preocupado com o que as escrituras falam a respeito do pastorado, a respeito do presbitério. Ok, irmãos? Então fica aí a dica. Só avisando, este livro ele foi produzido de forma independente e eu vou colocar aí a forma como os irmãos podem adquirir este livro. Por conta dele ser produzido de forma independente, não foi produzido por uma grande editora ou com parceria com uma grande livraria, então é difícil você achar esse livro em qualquer livraria. Então eu vou deixar o contato aí da pessoa responsável pela venda deste livro e os irmãos podem entrar em contato com eles, tá? Eu não estou ganhando nada com isso, não sou eu que estou vendendo o livro, que isso fique bem claro. Eu estou apenas dando uma dica aos irmãos que vai servir para a edificação aí da igreja de vocês e para a sua edificação pessoal e consequentemente vai servir para a glória de Deus. Então por isso eu trago essa dica aqui, né? São pessoas de confiança, vocês podem comprar o livro, tá ok? Que vocês vão sim receber o livro na casa de vocês. Existem outros materiais lá, mas vocês podem conversar lá com os irmãos que eles vão apresentar o material para vocês, tá bom? Então, irmãos, fiquem com Deus. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, compartilhe, comente e que a gente possa crescer, né? Que nosso canal possa se desenvolver aí dentro da plataforma do YouTube. E eu conto com o apoio aí dos irmãos em relação a isso, curtindo, comentando, colocando aí, se inscrevendo, né? Se não tiver sido inscrito ainda. Então é isso, meus irmãos. Fiquem com Deus. Graça e paz a todos vocês.